2024 é um momento importante no cenário internacional. Mais de 60 países realizarão eleições, incluindo o Brasil. Mas além das preocupações já conhecidas, como a ineficiência das plataformas em moderar conteúdos desinformativos e de ódio, outro elemento vem tirando o sossego de governos, cidadãos e das próprias empresas de tecnologia, as deepfakes. Quer saber como essas tecnologias já estão impactando as eleições mundo afora e como o Brasil está se preparando para isso? Pois vem com a gente que o Desinformante explica. Antes de adentrarmos mais a fundo nesse debate, queria te fazer uma pergunta. Ainda não sabe o que são as deepfakes? Pois temos um vídeo no nosso canal explicando o assunto para você. Vamos deixar o link abaixo. Feito isso, vamos seguir com a discussão? No início de 2024, o Fórum Econômico Mundial elegeu a desinformação como o risco global mais grave a ser enfrentado nos próximos 2 anos pela comunidade internacional. E um dos principais motivos para isso está a popularização e o impacto das deepfakes e outros conteúdos criados com inteligência artificial. Embora alguns pesquisadores e organizações apontem que o principal problema ainda está na ineficiência das plataformas em moderar conteúdos nocivos, as deepfakes já são realidade mundo afora, atrapalhando e influenciando eleições em diversos países. Como as deepfakes estão impactando as eleições internacionais? Um dos primeiros casos de deepfakes em eleições foi na Argentina. A campanha do segundo turno das eleições presidenciais no país, realizadas em novembro de 2023, foi marcada pela presença generalizada de vídeos e imagens sintéticos com fins políticos, envolvendo as imagens dos 2 candidatos em disputa, o Javier Milei e o Sérgio Massa. Entre um dos principais vídeos que circularam nas redes sociais está uma peça que traz um homem consumindo drogas ilícitas com o rosto do então candidato governista Sérgio Massa. O conteúdo compartilhado pelos apoiadores de Milei foi desmentido pela organização de checagem de informações Chequeado, a qual constatou que a base do vídeo está nas redes desde 2016 e que o rosto do homem original fora substituído pelo do candidato. O vídeo falso circulou no Facebook, X e TikTok, chegando a acumular mais de 3 milhões de visualizações. Casos de deepfakes que ressuscitaram figuras políticas importantes também foram identificados pelo mundo. Em janeiro, um vídeo feito com IA trouxe de volta um ícone da política indiana, o M. Karunanidhi, falecido em 2018, para discursar em apoio a um político local. Já na Indonésia, uma deepfake de um ditador também falecido circulou com mensagens para os eleitores às vésperas das votações realizadas em fevereiro. Na Índia, inclusive, as deepfakes já são consideradas parte fundamental das eleições gerais que começaram em abril deste ano. Por lá, os próprios partidos são os principais criadores de peças sintéticas com mensagens para os eleitores. Além disso, casos de deepfakes em áudio também estão sendo mapeados no país. E as deepfakes em áudio, quais são os impactos dela? Bastante conhecidas pelas imagens e vídeos falsos, as deepfakes também podem vir em formato de áudio. O caráter das peças sonoras dificultam ainda mais a verificação do conteúdo, pois as ferramentas de IA atuais já reproduzem vozes com altíssima qualidade e verossimilhança. E como as imagens e vídeos profundamente falsos, os áudios fakes também já circulam nas eleições pelo mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, no início das eleições primárias, eleitores do estado de New Hampshire receberam telefonemas com a voz super parecida com a do presidente Joe Biden. Na ligação, feita com a ajuda de um IA, o falso Biden pedia que as pessoas não votassem. No Brasil, casos de uso de deepfakes de áudio também já começam a aparecer nas cidades e estados do país. De acordo com a matéria do jornal o Globo, no início do ano, ao menos 3 casos já tinham chegado à Polícia Federal. Estados do Amazonas, Sergipe e Rio Grande do Sul já registraram possíveis deepfakes em áudio, envolvendo prefeitos e políticos que tentam a reeleição em suas respectivas regiões. As peças buscam criar posicionamentos que não foram proferidos pelos candidatos, com o objetivo de criar animosidades com parcelas do eleitorado. E o que as plataformas estão fazendo para combater as deepfakes? As empresas de tecnologia, tanto as que oferecem serviço de IA generativa, como também as plataformas de redes sociais, parecem estar preocupadas com as deepfakes.
Em fevereiro, 20 Big Techs assinaram um compromisso colaborativo para construir ferramentas de combate às deepfakes em contextos eleitorais. Uma das principais saídas para conter deepfakes nocivas sugeridas pelas empresas de tecnologia é a criação de marcas d'água, como estão sendo chamados os mecanismos que identificam se o conteúdo foi criado por meio de IA generativas. Essas marcações são feitas no código dos conteúdos, invisíveis a olho humano, para que os sistemas reconheçam a procedência da peça audiovisual ou imagética. Uma das promessas dessa aplicação é a possibilidade de auxiliar a identificação e posterior moderação desses conteúdos dentro das plataformas. Além disso, as empresas também estão atualizando suas políticas internas para tentar evitar a criação e publicação de conteúdos de deepfakes com teor político. Meta, YouTube e TikTok, por exemplo, são algumas das plataformas que já anunciaram medidas internas para conter esse tipo de conteúdo. Porém, pesquisadores e integrantes da sociedade civil organizada já apontam as limitações que essas ações trazem atualmente, além da ineficiência das plataformas em moderar e remover conteúdos nocivos em contextos eleitorais. Por aqui, com a possibilidade cada vez mais concreta da presença de conteúdos sintéticos circulando em contexto eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, por meio das resoluções publicadas este ano, proibiu o uso de deepfakes em campanhas políticas. As regras que vão reger as eleições deste ano incluem também a obrigação do uso de rótulos para indicar conteúdos sintéticos gerados por inteligência artificial, além de restringir o uso de chatbots e avatares criados por IA para a comunicação de campanha. Os materiais podem ser usados desde que não tentem simular uma pessoa real, inclusive o próprio candidato. O ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, também chegou a falar sobre o impacto das deepfakes nas eleições. De acordo com ele, uma deepfake colocada no meio da eleição pode alterar o resultado final, principalmente este ano em que as eleições brasileiras ocorrem em mais de 5.000 municípios. Claro que ainda estamos vendo o início da presença das deepfakes nos contextos eleitorais, de forma que medir seus impactos reais ainda é difícil. Mas casos como esses que vimos aqui no vídeo mostram que o impacto da desinformação com inteligência artificial já é realidade e que ainda temos um longo caminho pela frente para criar regras de mitigação dos seus efeitos negativos. E aí, ficou claro quais são os impactos das deepfakes em contextos eleitorais? Pois então compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares, colegas do trabalho. Aproveita também para curtir o vídeo e seguir o Desinformante aqui no YouTube. E também estamos nas outras redes sociais, hein? Segue a gente por lá. Até mais!